Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aí, né, numa análise rápida de alguns pontos importantes sobre Grande Sertão Veredas, para a gente, né, fazer uma síntese aí de algumas observações necessárias, tá? De imediato, a primeira coisa que tem que estar muito clara é que é uma narrativa em primeira pessoa, né, gente? É um livro que já começa com uma fala. Na real, o livro inteiro é uma fala, né? Uma fala que costuma se analisar que dura 3 dias, mais ou menos, né? Então é uma fala do Riobaldo para supostamente esse interlocutor, que é o doutor, que ele vai chamar de doutor, como se fosse um homem da cidade, né? A gente poderia dizer que esse doutor pode ser o próprio Guimarães Rosa, né? Como se o Guimarães Rosa se colocasse no papel desse interlocutor, né? Só que um detalhe, esse interlocutor, ele não fala nada. Em nenhum momento ele se posiciona. Todo momento é a fala do Riobaldo, certo? A gente só sabe desse doutor pelas expressões do Riobaldo, né? O senhor ri certas risadas, né? Então, como se esse doutor estivesse rindo. Então, eu até brinquei, eu que criei essa expressão, se alguém criou também, peço desculpas, mas eu costumo usar essa expressão que a gente poderia dizer que Grandes Estão Veredas é uma espécie de monodiálogo, né? Porque a gente sabe que são duas pessoas, mas não há duas vozes, né? Há apenas uma voz. Mas eu não quero que muita gente diz que é um monólogo, né? E de certa forma é, porque ninguém só uma voz fala. Mas não é um monólogo na qual a pessoa fala para consigo, né? Tem um interlocutor à vista, só que esse interlocutor não fala, embora ele tenha voz, mas não nesse livro, né? A gente só sabe desse interlocutor a partir da fala do próprio locutor, que é o Riobaldo, tá? O livro não obedece uma ordem cronológica, tá? Em certo momento ele assume uma uma coisa um pouco mais direta, mas principalmente até a primeira metade do livro, o livro dá muitas voltas, tá? Na minha edição, um marco bem claro é a página 97, que é o momento de revolução, assim, que ele o início dele, ele fica assim, ele fica jogando um monte de narrativas e tal, do presente, de um passado muito distante, de um passado mais recente e tal, e a gente fica até um pouco perdido, né? Geralmente eu incentivo o aluno a passar esse início aí, porque lá pelas tantas a história acaba fazendo assim, né? Esses múltiplos pontos, né, que estão sendo citados, né? Essas múltiplos personagens que vão aparecendo, né? Que às vezes ele fala e nem presta contas, né, para esse personagem que ele coloca em jogo. Lá pelas tantas esses personagens acabam se encaixando, né? Então, se a gente fosse comparar a uma espécie de redação, é como se inicialmente ele, né, fosse jogando várias frases aparentemente sem coesão nenhuma, sem articulação entre elas, e de repente, né, com o espaço e com o tempo que o romance demanda, né, essas frases todas começassem a fazer sentido e se criasse um nexo coesivo muito maior do que a gente geralmente compreende, tá? Então é muito interessante, né? Ele mesmo, o próprio Reobaldo, em certo momento, admite, né, que a nossa memória, né, ela não tem uma conexão muito correta, né? Tem coisas do nosso passado que aconteceram há muito mais anos do que coisas que aconteceram um mês atrás, mas estão muito mais vivos na nossa memória, né, do que essas coisas mais recentes, né? Então a memória ela não é feita assim de uma forma por cronologia, mas sim por intensidade. Né? Existem coisas que parecem que foram ontem, só que fazem um ano, e tem coisas que parecem que fazem um ano e foram ontem, certo? Então a própria estrutura do livro obedece um pouco essa intuição de fala, né? Às vezes a gente está contando assim uma coisa de ontem, aí a gente precisa, para explicar essa coisa de ontem, retomar uma coisa de um ano atrás, né? Então, ontem eu estava dando aula, não sei o que, e a pessoa diz, tu é professor? Pois é, lá em 2008 eu decidi ser professor, porque uma vez aconteceu, e aí daqui a pouco tu já perdeu essa narrativa que era de ontem dando aula, para tu estar falando da tua essência de como decidiu ser professor. Tá? Bom, em termos de temporalidade da narrativa, né, gente, o Reobaldo, teoricamente, está vivendo num período pós-Revolução de 30, um período, né, pós-coronelismo, a gente está falando aí que já existem certos indícios
de uma modernização, de uma capitalização do campo e tal. E essa história que ele vai nos evocando do tempo de menino, do tempo de jagunço, remete a uma coisa mais República Velha, ali por 1900, 1910, né, no auge dos jagunços, né, no auge dos cangaços, etc. Tá? Agora, a narrativa ela não é só esse passado, a narrativa é esse olhar desse homem presente para esses episódios do passado. É muito importante porque em vários momentos ele faz julgamento sobre o passado, né? Ele diz ai meu Deus, povo Prascóvia, né, no primeiro parágrafo, que acreditaria supostamente que aquele bode, né, estaria encapetado, só que ele no passado acredita nesse capeta, nesse demônio e tal. Então, a totalidade da obra é a totalidade desse tempo, desse olhar do agora, desse olhar do passado, tudo se misturando, tá? Tem um dado muito curioso, né, gente? Que o Riobaldo, ele teve uma escolarização com o mestre Lucas, né? Então, se a gente fosse fazer um efeito de comparação, fica mais verossímil o Riobaldo narrando uma história tão complexa quanto ela, do que, por exemplo, se vocês lembrarem lá do Romance de 30, o Paulo Honório do São Bernardo, né, narrando São Bernardo, porque o Paulo Honório ele vai aprender a ler e escrever com 18 anos de idade dentro da cadeia, né? Dificilmente ele teria uma capacidade intelectual de escrever um livro tão bom quanto São Bernardo. Aqui não, aqui o Riobaldo desde a infância, ele teve uma escolarização bastante interessante, né? E depois, inclusive, ele foi ser professor, né, do próprio Zé Bebelo. Claro, ele ia dar lições um pouco mais básicas, de ler e escrever, de operações matemáticas e tal, mas ele já tem uma construção intelectual interessante, o que torna mais verossímil ele criar uma história dessas, né? Agora, é sempre bom lembrar que essa história de Grande Sertão Veredas supostamente não era para ser uma história escrita, né? Mas é para que a gente lesse como se fosse uma contação de história. Tem muito, né, como a gente já falou aqui, do empréstimo da oralidade. É como se fosse uma história, alguém contando um de frente para o outro, sem a pausa do sentar para escrever, né? Para reproduzir, de certa forma, para mimetizar essa espontaneidade do diálogo oral. Tá? Então isso é muito interessante aí também, que muda um pouco a estrutura de livro, né? Não tem capítulo, não tem o momento, né, que para, reescreve a frase, não, é para dar uma dinamicidade espontânea, né, da fala, tá? E por último dizer que de certa forma, toda a narrativa que está envolvida ali, por mais linda que ela seja, e ela é mesmo, né, ela está a serviço dos grandes questionamentos da vida, né? O Riobaldo está o tempo inteiro fazendo questões, né, evocando suas histórias, evocando seu passado para perguntar coisas que ele não tem certeza, perguntar coisas que ele não sabe ao claro, que nunca para ele ficaram muito nítidas, por isso essa ideia de ambiguidade, de fluidez, né? A ideia de o que é o bem, o que é fazer o mal, o que é fazer o certo, o que é fazer o errado. Deus existe, o diabo existe, que no final ele vai dizer, né? O diabo não há, o que existe é o homem humano, né? E ele que acreditou em diabo ao longo da história, a gente fica sem uma conclusão muito exata. Talvez até ele mesmo ficasse sem conclusão. Talvez essa ideia de o diabo não há seja uma perspectiva momentânea da vida dele, né? E talvez futuramente ele vá ter uma nova perspectiva, né? O amor e o ódio, né? O amor que ele sente pelo Diadorim e ao mesmo tempo raiva que ele sente pelo Diadorim, né? O respeito que ele sente pelo Hermógenes e o ódio que ele sente pelo o Hermógenes, né? Então essa dubiedade, né? Essa ambivalência, né, de sentimentos, né? Essa questão do jagunço, do fazendeiro, a gente percebe que o livro ele trabalha com muitos contrastes, né? Muitas antíteses, nos provocando essa ideia de movimento, né? Essa ideia de fluidez, essa ideia de processo, né? Que é a vida, né? Então por isso que ele vai terminar, né, o livro com essa palavra, travessia, né? Que eu, modéstia à parte, achei lindo demais. Acho que essa palavra representa muita coisa, né? Travessia, vida nada mais é do que uma travessia, né? E tatuei aqui no meu braço, tá? Bom, eu botei aqui, né, um trechinho do Paradoxo de Riobaldo, né, de um artigo científico que diz, né, Riobaldo está condenado pela contradição de base que o constitui. Livre e dependente, homem de lei e de mando, de contrato de pacto,
letrado e iletrado, moderno e arcaico, né? Então, ele parece um sujeito mais intelectual dentro dos limites de um mundo arcaico. Né? Então, ele parece um pouco letrado, mas ainda faz parte de uma realidade letrada. Né? Ele quer ser livre de um pensamento, mas parece ainda ser dependente de um certo contexto. Né? Então, na visão que o narrador nos dá do sertão, afloram as novas condições sociais, né? Então, de república, o sufrágio, o voto, a educação democrática, que se intercalam com estruturas políticas muito arcaicas. Né? Então, essa república, como a gente sabe, ela é velha. Né? Ela ainda está muito cimentada numa estrutura arcaica, velha, antiga, né? Muito semelhante a certos padrões de hierarquia, de dominação, de escravidão, etc. Né? Não pretende contestar a cultura sertaneja mediante ao racionalismo cabível, nem retorna ao mundo do jagunço e suas lendas. Né? Então ele não vai, né, para o extremo do racionalismo técnico-científico, mas também não se submete ao mundo das lendas, né, e da fantasia jagunça. O protagonista busca uma conciliação de perfil bem brasileiro, né? Então ele tenta fazer essa mestiçagem, né? Aqui não só racial, mas uma mestiçagem cultural, étnica, de valores espirituais que permeiam a cultura brasileira, que fazem parte um pouco desse desenvolvimento e subdesenvolvimento, né, brasileiro dialeticamente. Né? Então, esse é o paradoxo do próprio Riobaldo. Eu até trouxe uma charge para explicar o que é o paradoxo, que eu acho engraçado. E toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Né? Então, um professor que diz que tudo é relativo e tem certeza de dizer que tudo é relativo. Né? Então, claro, porque se ele diz que ele não tem certeza, há espaço para um certo absolutismo. Né? Então ele precisa estar absoluto de que tudo é relativo. Né? Então isso não deixa de ser um paradoxo, faz parte aí da nossa vida cotidiana. Tá? E aí eu diria, só para finalizar esse slide, que o Reobaldo passa por 3 travessias, né, ao longo da história. Uma travessia externa, né, exterior, digamos assim, extrínseca ao seu corpo, né, que vai remeter, obviamente, ao seu corpo, que é o próprio sertão, né? As lutas, a jagunçagem pelo sul da Bahia, pelo norte de Minas Gerais, pelo um pedaço de Goiás, etc. Então, uma coisa mais aquele sertão externo, uma travessia mais interna, né, que são as suas mudanças de pensamento, de valores, né, os seus questionamentos e o seu autoconhecimento para com o seu corpo, para com a sua vida, para com aquilo que ele crê, seus valores e suas crenças, né, do bem, do mal, do amor e do ódio, com Diadorim, com Hermógenes, que vão ser as figuras antagônicas quase na sua vida, né? E uma espécie de travessia mítico-sacral para uma lógica racional, né? A gente poderia dizer, de certa forma, embora isso não fique nunca muito extremado, né? Que o Riobaldo tem inicialmente uma perspectiva mais mítico-sacral, né? Ele que vai partir de uma perspectiva jagunça, de uma explicação do sagrado, do religioso, do extraordinário, do transcendental, do diabo, do lobisomem e tal, e vai acabar numa postura mais velha, mais condizente com os anos 30 ali, buscando explicações mais lógicas, dizendo que o diabo não existe, dizendo que o povo que acredita nisso é um povo Prascóvia, etc, etc. Tá? Então, eu diria que essas 3 travessias, embora bastante didáticas, aí, né, elas se misturam o tempo inteiro. Né? Obviamente, o conhecimento do Riobaldo parte muito das mudanças geográficas que ele vai tendo. Né? O sul da Bahia vai trazer uma nova perspectiva da vida dele, passar por aquele pântano, né? Muito difícil, vai trazer um novo olhar, umas novas necessidades daquilo que ele precisa. Então, são bem divididas de uma forma bem didática. Tá? E só para finalizar com um comentário do Ivan Teixeira, para a gente acabar definitivamente o Guimarães Rosa, né? Então ele diz, né, segundo o velho conceito, arte é mimeses, imitação na natureza. Mas o grande artista imita segundo critérios subjetivos que adicionam ao natural uma carga imensa de pessoal, de modo que o universo natural resulte em universo humano. Né? Isso é muito importante para a literatura. A gente não precisa agradar a árvore, a gente precisa tratar do humano. Foi isso que Rosa fez. Observou o real e, a partir da longa meditação poética, recriou na base da fantasia, de forma que nele tudo parece real e fantástico ao mesmo tempo. Essa é a marca da grande obra, o real transfigurado por um critério pessoal e inédito de imaginação. Certo? Então, tá, pessoal. Bom Guimarães Rosa para vocês.